Pessoal, então boa noite com vocês, o Marcelo Santoro. Deve ser. Ele é irmão do Rodrigo Santoro, sabe aquele, né, o bonitão, né? Quase isso aí. E aí, pessoal, boa noite. Não, é surpresa, pô, né? Ia quebrar a surpresa. Bom, pessoal, eu sou o Marcelo. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre IPv6. Dia 17 de abril. Tá? Vamos lá. Obrigado, Jonatas. Valeu. Alguém aí já teve algum contato com IPv6? Conhece, já mexeu, já navegou na internet com IPv6 ou não? Ninguém? Puta, que bom. Felicidade isso aí, cara. Bom, e o IPv6, pessoal, o que é um IPv6? Para que vai servir o IPv6? Onde ele vai ser aplicado? É sobre isso que eu vou tentar falar um pouquinho para vocês essa noite, tá? Isso é uma numeração IPv6. A gente está acostumado a trabalhar bastante com IPv4, toda a rede, tudo que é conectado à internet hoje funciona sobre o protocolo IP. E o protocolo IP, o que acontece? Ele está se esgotando, o IPv4 está se esgotando no mundo inteiro, não existe mais IPv4. Se você for tentar comprar, eu vou explicar um pouquinho mais para frente como que é esse processo de aquisição de IPs. Não existe mais como você conseguir fazer esse tipo de compra do protocolo IPv4. Então, isso é o protocolo IPv6, isso é um número de IPv6 do protocolo novo, e é esse número que você pega no seu DHCP ou no seu roteador, através de router advertisement, ou da forma que seja, para navegar na internet via IPv6. É esse número grandão aí. O IPv4 é 192.168.0. alguma coisa. Esse é o IPv4. Então, o IPv6 é isso aí, é praticamente impossível você decorar um IPv6, porque são muitos números e não tem como, tá? Então, eu vou passar agora um vídeo. Ele foi feito pelo pessoal do NIC BR, do Registro BR. Ele fala de uma forma bem clara e dinâmica de como funciona e o que é e qual é a aplicação do IPv6 na nossa vida hoje, tá? Então, é bem rapidinho. A internet é algo que tem feito muito bem para a sociedade e para os indivíduos. As pessoas usam a rede para aprender, para trabalhar, fazer negócios, para se divertir e se relacionar. Todos concordam que a internet é algo bom. Ela deve ser preservada e deve continuar a se desenvolver. A internet depende de tecnologia para funcionar. Ela usa um protocolo, que é um conjunto de regras para os computadores e outros dispositivos eletrônicos conversarem entre si. O coração da internet é o protocolo IP, o Internet Protocol. Ele é responsável por dar um endereço numérico a cada dispositivo conectado à rede, permitindo que as informações achem o caminho até seu destino. Desde 1983, a internet usa o IP versão 4, ou IPv4, mas praticamente não existem mais endereços livres para conectar mais dispositivos, computadores e pessoas. É preciso mudar, alterar o coração da rede, para que ela possa continuar crescendo e evoluindo. A internet precisa do IPv6. Mas como isso afeta você? Esse vídeo explica o que é o IPv6, em português claro. Vamos conhecer o Mário. Ele é um típico usuário internet. Sem IPv6, ele pode ter alguns problemas no futuro. Mário perceberá que alguns dos sites e redes sociais que ele costuma usar ficarão mais lentos. Em alguns, por exemplo, ele não vai mais conseguir acessar os vídeos. Uns poucos simplesmente não vão carregar mais. Ele também terá problemas quando tentar jogar online com os amigos. Algumas videoconferências não funcionarão direito. O som e o vídeo ficarão estranhos. Ele é fotógrafo amador e costumava compartilhar uma tonelada de fotos com seus amigos via torrent, mas isso também não funcionará mais. Ao falar dos seus problemas com um amigo técnico, Mário vai descobrir que eles acontecem porque seu provedor começou a compartilhar os endereços IP usando uma técnica chamada Carrier Grade NAT, ou CGNAT. Isso significa que dezenas de pessoas compartilham o mesmo endereço na rede. O preço da internet também vai aumentar com o tempo. Ela não vai crescer mais tão rápido e será mais difícil desvendar fraudes e outros crimes.
Mário e muitos outros usuários da internet não ficarão nada satisfeitos com esse cenário. Outra pessoa que quero que você conheça é a Joana. Ela também é usuária da internet, mas terá uma experiência bem mais interessante com a rede do que o Mário nos próximos anos. Vamos imaginá-la num cenário em que a implantação do IPv6 será um sucesso. Ao se mudar para sua nova casa, Joana ficará encantada com as lâmpadas, que mudam de cor e podem ser controladas pelo seu celular ou tablet. As luzes acenderão suavemente pela manhã para acordá-la, e o ar-condicionado se ajustará sabendo que ela está chegando do trabalho no fim da tarde. Ela encontrará em seu futuro cada vez mais dispositivos conectados à rede. Usará roupas inteligentes para monitorar seu estado de saúde constantemente, e seu carro mandará uma mensagem quando precisar de revisão. As redes sociais, compartilhamento de arquivos, videoconferências e jogos funcionarão cada vez melhor e serão cada vez mais incríveis. Joana ficará satisfeita ao perceber que mais e mais gente está conectada à rede. A inclusão digital será uma realidade. Ela e muitos outros usuários talvez nunca tenham ouvido falar de IPv6, mas estarão muito satisfeitos com essa nova internet. Mudar o coração da internet, a tecnologia que sustenta toda a rede, não é uma tarefa fácil. É como um verdadeiro transplante de coração. O sangue do paciente é desviado temporariamente para uma máquina, que faz as funções de pulmão e coração. Isso permite o sucesso do transplante, mas um paciente não pode ficar ligado a essa máquina por muito tempo. Assim, também, o compartilhamento de endereços, o CGNAT, pode ser usado como uma técnica para fazer com que a internet funcione por um tempo, permitindo a implantação da nova tecnologia. Mas só com o IPv6 como seu novo coração, ela continuará a crescer e a se desenvolver como queremos. O sucesso dessa mudança tecnológica depende de muitas pessoas e empresas diferentes, como fabricantes de equipamentos, desenvolvedores de softwares, sites com conteúdo e serviços na internet e provedores de acesso. Depende inclusive do Mário, da Joana e de você. Alguns dos equipamentos que você usa para acessar a rede já estão preparados para IPv6. Por exemplo, seu computador certamente já está pronto para a mudança, mas o seu smartphone talvez não, dependendo do sistema que ele usa. O mesmo vale para seu console de videogame, para seu roteador sem fio ou para sua Smart TV. Alguns sites e serviços na internet já estão bem preparados para o IPv6. Sites como Google, Facebook, Yahoo, Netflix, YouTube, Terra, UOL e milhares de outros. Mas vários sites de comércio eletrônico, bancos e sites do governo ainda não estão preparados. Talvez não tenham ainda percebido a urgência ou gravidade da situação. Você também depende do seu provedor para acessar a rede. Alguns provedores estão bastante adiantados para fazer a internet funcionar usando IPv6, outros não. O importante de agora em diante é que, seja ao trocar de smartphone, comprar um novo programa para o seu computador ou contratar um novo acesso à internet, você se informe antes e aceite apenas se já funcionar com IPv6. Você pode também ligar para o seu banco, enviar um e-mail para a sua loja online preferida ou entrar em contato com o seu provedor e perguntar como eles estão se preparando para essa nova internet. Se eles não souberem do que você está falando, diga que é melhor se informarem, usando a própria internet. Bom, e aí, né? É importante na vida dos desenvolvedores, né? Querendo ou não, nós somos responsáveis pelo conteúdo que é gerado na internet hoje. Então a gente desenvolve aplicações para smartphone, a gente desenvolve sistemas de e-commerce, sistemas de rastreios e vários tipos de sistemas. Somos nós que desenvolvemos nas mais diversas linguagens, né? E no que isso vai impactar na nossa vida? Vai impactar no seguinte: por exemplo, por algum motivo o seu provedor não consegue mais te entregar o IPv4 ou teve algum problema naquele momento e você só tem acesso à internet via IPv6. No momento que você for tentar acessar ou o seu cliente for tentar acessar o conteúdo do sistema dele, o conteúdo do e-commerce dele ou a página dele, aquele conteúdo só está disponível via IPv4, não está mais via IPv6. E a internet dele só está disponível naquele momento via IPv6. Mas a gente não preparou o nosso servidor para receber essa conexão, essa comunicação através do novo protocolo de internet. Então, o cliente vai chegar lá, vai acessar o nosso sistema lá e, putz, cara, com a maior cara de ué, cara, pô, não está acessando por quê? Eu tenho internet, o cara deu o ping lá no 888, pingou, perfeito, mas na hora que ele for tentar acessar o sistema dele, não acessou, entende? Então, é com isso que nós temos que nos preocupar. Daqui para frente, isso vai acabar acontecendo de uma forma bastante frequente. Por quê? Porque não existem mais, como eu falei no comecinho, endereçamentos de IPv4 para que a gente possa fazer a aquisição deles, para que a gente possa comprar.
Como que isso é feito? Para falar um pouquinho para vocês também, eu trabalho nessa área de redes e de roteamento há mais ou menos uns 16 anos. Eu trabalho num provedor de internet. Então, assim, eu já passei por todas as etapas, compra de blocos IPs, a criação do ASN, que é o número de sistema autônomo. Todo provedor de internet ou todo provedor de conteúdo precisa ter esse número. E através dessa numeração, a gente consegue fazer a aquisição de endereçamentos IPs V4, não mais hoje, mas os IPv6 sim, tá? É assim que funciona. Como eu disse, não precisa ser provedor de internet, é só você ser um provedor de conteúdo e provar para o registro BR que você precisa de alocações de blocos IPs para estar fazendo desenvolvendo o seu serviço. Tá? Como um grande exemplo disso, eu acessei o site da Hurricane, bgp.ri.net, é o site desses caras, e se vocês verem ali, ó, tá lá, 15169. Esse 15169 é o número do AS do Google. Tá? Então, o Facebook tem um AS, o Google tem um AS, o Yahoo tem um AS, a Microsoft tem um AS. E como que essas empresas se conversam na internet? Elas se conversam por meio de protocolos de comunicação. Geralmente eles usam BGP, chama Border Gateway Protocol, é o nome do protocolo de comunicação que eles usam. E eles fazem geralmente acordos entre PIXs. PIXs são pontos de troca de tráfego entre os provedores, por exemplo. Em São Paulo tem um ponto de troca de tráfego. O pessoal da Unesp estava querendo montar um ponto de troca de tráfego aqui em Prudente. O que é isso? Várias empresas montam uma estrutura gigantesca com vários roteadores lá dentro e fisicamente eles levam um cabo deles lá, por exemplo. Eu estou lá na Total Via em Pirapozinho. Eu ia pegar um cabo da Total Via, levar até a Unesp, aí a Cabonet, ele pegar esse cabo, levar na Unesp, ou seja, a comunicação minha com a Cabonet já não seria mais via internet, e sim quase uma intranet via protocolo de comunicação. Então é mais ou menos assim que essas empresas trabalham e funcionam hoje. Tá? Então assim, o Google tem o AS dele. Uma coisa bacana é de quando eu acessei esse site, como lá em Pirapó a provedora lá já está distribuindo IPv6, então o próprio site reconheceu o endereçamento de IP que eu havia acessado. Como que é o processo de compra desses IPs? Após você fazer a aquisição do seu AS, do número de AS, a gente entra lá no registro e aparece essa nova aba ali, numeração. Então, através dessa aba, a gente consegue fazer a requisição. Essa requisição ela é feita através de um formulário. A gente entra lá no registro, preenche um formulário de requerimento de IP, só que eu vou ler isso aqui para vocês. Ó. Na versão que eu pedi há uns 2 anos atrás, ainda não tinha isso, mas eu vou ler isso aqui. Ó. Desde 15 de fevereiro de 2017, as alocações de endereços IPv4 seguem as regras da fase final da política de esgotamento dos endereços IPv4 na região da América Latina e do Caribe. Nessa fase final, são permitidas somente alocações iniciais e limitadas a um máximo de 1.024 endereços. O que isso significa? Somente provedores novos que estão acabando de lançar no mercado e conseguem um AS novo, conseguem comprar ainda um bloco de IPv4 de somente 1.000 IPs e não é mais possível fazer a alocação disso para provedor já existente. Ou seja, a Total Via, se hoje ela quiser ir lá no registro BR e comprar mais um bloco de IPv4 porque aumentou o número de clientes dela, isso não consegue, não é possível. Tá? Então, assim, como que os provedores fazem para suprir essa necessidade ou fazer uma gambiarra enquanto todo mundo não tem IPv6? Eles fazem o NAT. Por exemplo, a rede da ForSpace hoje, ela usa um NAT. Chega um endereço de IPv4 no roteador principal aqui, e desse roteador principal, ela repassa para a rede interna um endereçamento de IP falso. Tá? Então, isso é um NAT. Todas as máquinas aqui dentro, cada uma tem um endereçamento 192, 68, alguma coisa, mas o endereço da Cabonet, ou não sei qual é o fornecedor aqui, está lá no roteador e todas as máquinas aqui dentro, que tem aqui dentro, saem para a internet com o mesmo endereço IP. Se alguém que trabalha aqui dentro fizer alguma cagada na internet, opa, foi mal. Não dá para saber quem foi que fez. Entendeu? Justamente por quê? Por conta que a pessoa está protegida por um falso NAT, entendeu? Então, essa é uma das preocupações também pelo qual foi feito o protocolo IPv6. Com o IPv6, cada roteador, cada computador, cada dispositivo vai ter realmente uma numeração de IP física nele. Então, se alguém fizer alguma coisa errada na internet, vai saber exatamente quem foi a pessoa que fez. E quem é responsável por esses logs é o provedor de acesso do serviço. Tá? Mais ou menos assim que funciona. Agora vamos para a parte que interessa para a gente, né? Como é que a gente faz isso funcionar? Todo mundo se identificou aí, né? Eu tenho certeza, cara. Como é que a gente faz? Hoje, primeira coisa que a gente tem que fazer
é pedir para o provedor de hospedagem nosso, no nosso caso, fomos desenvolvedores, são provedores de hospedagens, é pedir para que eles coloquem no nosso servidor, na nossa VPS, no que seja, um endereçamento de IPv6. É necessário que o seu servidor tenha esse IP lá disponível, tá? Os caras vão fazer a configuração para vocês, você vai ficar com essa conectividade disponível para fazer as configurações do sistema. Próximo passo é configuração de DNS. Eu sou acostumado a utilizar o Bind, né, como servidor DNS, então praticamente é o que eu faço. Como que a gente faz a designação dos IPs dos serviços no Bind? Então, a gente configura com o Quad A. Eu vou sair aqui só para vocês verem. Isso aqui é o Quad A. Esse aqui é um registro normal de DNS e esse aqui é o Quad A. Viu? O Quad A significa que é um endereçamento de IPv6. Então, só de você colocar um Quad A ali, ele já vai saber o que ele tem que fazer. Quando o pessoal começou a desenvolver o IPv6, eles pensaram, putz, mas como é que a gente vai saber quando um site está em IPv4 e também está em IPv6? Então, quem já tem conectividade via IPv6, o seu computador automaticamente ele faz a primeira consulta em IPv6, espera a resposta do servidor DNS, se o servidor DNS te responder, ele já manda a sua conexão por IPv6. Ou seja, ele dá um pequeno atraso na resposta do V4 para favorecer o IPv6. É assim que funciona hoje, tá? Vamos ver. A numeração do IPv6, ela tem esses padrões. Por quê? Porque 0 à esquerda, como a gente aprendeu lá na escola, pequenininho, não conta para nada. Então ele consegue, de uma forma, abreviar a numeração de IP, para você não ter que configurar tudo isso lá no seu DNS e ficar aqui esse número gigante. Então esse número 2804, 1C4, 2.2.24 é a mesma coisa que o número de baixo. Tá? É a mesma coisa do que a numeração de baixo. Como que a gente faz essa configuração? No Apache. É bem simples. Lá na configuração do Apache, lá no ports, assim, eu estou acostumado a usar Debian. Então, lá no Debian tem um arquivinho separado, o Apache 2.4, um arquivinho que chama ports.conf, e lá você seta em qual endereço IP que ele vai ouvir, em qual porta. Se você estiver usando o SSL, é só duplicar essas linhas e colocar a porta 443. Mas o endereçamento de IPv6 é feito entre esses colchetes aí. Por quê? Porque ele é bem parecido com o endereçamento de MAC address, né? Então, para que fique claro que é um IPv6, o pessoal adotou essa numeração entre colchetes. Então, já fica definido que o Apache vai funcionar dessa forma. A configuração disso no domínio virtual também é muito simples, cara. Não muda nada embaixo do que você tem no seu domínio virtual configurado. Só muda a primeira linha lá, o virtual host, tem o endereço IPv4 onde o seu site está alocado, e na frente, qual é o endereçamento IPv6. Com isso, o seu Apache já está preparado para receber conexões via IPv6. Tá? É isso aí. Vou mostrar também para vocês a configuração bem rapidinha do Nginx ou Nginx, eu não sei como fala isso até hoje. Alguém sabe? Não? Tanto faz. Também, é só isso, cara. Você pega lá no bloco lá onde você faz a configuração do seu domínio virtual, joga lá listing na porta 80 ou 443, ou as duas, se você estiver usando as duas portas, e joga lá um listing lá com o endereço do IP lá dentro dos colchetes, a mesma coisa, bem simples também. Agora o MySQL também tem a configuração padrão dele, já vem pré-habilitada a isso. Então quando a gente configura lá o bind address lá no my.cnf, e aí Vitão? Beleza? Quando a gente configura lá o bind lá o myCNF do MySQL, é só a gente descomentar esse bind address aí, quer dizer, é só a gente comentar esse bind address que ele já vai ficar disponível na internet via IPv6 também. O MySQL já vai ser possível receber conexões via IPv6. Porém, ainda para a gente tem uma coisa que é bastante importante que é dev, são os logs do sistema, porque a gente geralmente grava os IPs de acesso nos sistemas, quem está acessando o nosso sistema, né? Só que o que a gente faz? Atualmente, a gente sempre grava, ou costuma gravar, o endereçamento de IPv4 com varchar de 15, né? Que é o tamanho do IP, 192.168, alguma coisa assim. Sempre vai ser um varchar de 15, não vai ser mais do que 15. Só que o que vai acontecer se o nosso banco de dados receber uma conexão de IPv6 e a gente não tem o endereço completo lá? A gente não vai saber quem foi a pessoa que acessou, o cara que tentou fazer alguma invasão no nosso sistema, não vai saber. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que mudar também, lá no nosso modelo do banco de dados,
para que isso não aconteça. Senão ele vai gravar só esse pedacinho, ó, 28.04.1C4.2.1A00 e não tem o resto do IP. Então a gente precisa converter isso aí, ou mudar lá no banco de dados para a gente, para que ele seja um varchar de 39, que são 39 caracteres, que são a quantidade máxima de caracteres no IPv6. Eu acho que é isso, tá, pessoal? Eu realmente agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e conversando com vocês. E, na verdade, a conclusão que eu queria deixar aqui para vocês hoje, da minha fala para vocês, realmente, não, o IPv6 é importante, a parte técnica é importante, mas a minha conclusão da minha apresentação, eu fiz ela no início. Né? Nossa, que loucura, né? O que você fez? Eu vim aqui falar para vocês de IPv6, aí na hora que começou o bagulho, eu comecei a tocar gaita aqui, cara. Pô, cara louco, né, meu? Por que eu fiz isso? Justamente por causa disso aí, cara. A gente tem que, de uma certa forma, em qualquer ambiente que a gente for, em qualquer lugar que a gente for, a gente tem que tentar se destacar, ou dar o melhor nosso, entendeu? Eu tenho certeza que se daqui a 2 anos alguém passar na rua ou no trabalho de vocês, perguntar para vocês, vocês já ouviram falar alguma coisa de IPv6? Vocês vão lembrar do doido aqui, cara. Eu tenho certeza disso, entendeu? De alguma forma eu impactei vocês de algum jeito, né? Então esse era o meu recado, era o que eu realmente gostaria de deixar para vocês aí. Eu sou o Marcelo, se precisarem falar comigo alguma coisa, estou disponível. Tá? Não vou poder ficar aqui com vocês até o final, porque eu tenho um protótipo para terminar até sábado. Então estou indo para casa para trabalhar. Beleza, pessoal? Obrigado. Tá bom? Valeu.